Irmãos, essa semana foi uma semana muito interessante para a gente lá em casa. Na segunda-feira, domingo, começou uma semana cheia de expectativas, cheia de coisas boas e planos. Sabe quando você planeja as coisas e você fala, vai dar certo, porque tá tudo planejado, tá tudo dando certo. E a segunda passa, se esforça, e a terça passa, tudo bem, e na quarta-feira, e o Senhor agindo, e as coisas andando conforme planejado. Aí chegou na quinta-feira, durante o dia, tudo certo também. A quinta-feira à noite chegou e comecei a receber algumas notícias assim, um pouco mais complicadas, aquela notícia que você fala, rapaz, eu não estava contando com isso, né? Eu tinha uma lista de 10 coisas, estava dando tudo certo, mas chegou aquela notícia que você fala, caramba, eu não estava contando com isso. Aí sexta-feira chegou, as notícias foram piorando, aí aquele plano que você falava, vai acontecer, tá tudo certo, foi diminuindo a sua empolgação, agora não sei mais, não sei. Aí, sábado, aí começa a surgir algumas perguntas. E às vezes a pergunta vem da nossa cabeça, às vezes é um enviado do inimigo que fala, e agora? E agora? Tá vendo aí? Cadê o teu Deus? Você não é crente? Você não ia para a igreja? Você não vive falando para mim que vai dar tudo certo? Como é que não está dando certo agora? O que está acontecendo? E agora? E agora? E agora? Sempre no nosso decorrer, nossa caminhada de fé, tem momentos em que, e agora? Chega. Esse agora chega. E chegou um momento, essa semana, né? E agora? Pergunta aos irmãos. E agora? Agora a gente se ajoelha e clama ao Senhor. Agora a gente se ajoelha e clama ao Senhor. E a gente transfere esse agora para o Senhor. Aí você ouve o agora e agora. Aí você fala, e agora? Em vez de ficar tentando achar solução. Você não era cristão? Senhor, eu sou cristão. Você não crê em Deus? Senhor, eu creio no Senhor. Só que às vezes a gente não consegue nem falar. Mas aí a gente cai de joelhos de novo e fica ali quieto. Porque o Senhor nos ouve, o Senhor ouve o nosso coração. Mesmo que o coração não falhe, o Senhor ouve o que está no nosso coração. Depois a gente vai para a palavra. Porque Deus fala através da palavra. E o Senhor me levou para uma palavra. Que eu queria passar essa palavra com os irmãos. Talvez você possa estar passando por esse momento. E esse momento, às vezes não é só um dia. Às vezes é uma temporada. Às vezes são 2 anos. Às vezes é um tempo longo. Às vezes são 10 anos. Às vezes são 20. Às vezes são 3 horas. Mas enfim, esse momento pode acontecer. Da notícia ruim chegar e o que você achava que ia dar certo desmorona e você fala, eu não sei o que eu vou fazer agora e agora. E os e agora chega na sua vida. E o Senhor nos leva hoje a Isaías 43. O livro do profeta Isaías, do capítulo 43. Antes de ler, esse contexto é que essa palavra chega para Israel no momento que Israel estava espalhado, Israel estava desmoronado, Jerusalém estava destruída, o templo, que templo? Destruído, e a Arca da Aliança foi roubada. Cadê a presença de Deus? Não tem. Israel, o povo que foi escolhido, o povo que viu milagres. Eu estou falando de um povo que viu o mar abrindo na frente deles. Estou falando de um povo que viu Moisés, que viu Elias e Eliseu, viu o fogo do céu descendo na frente deles, assim, ao vivo, em cores, em HD, etc. Estou falando de um povo que viu Davi, um povo que foi liderado por Salomão. Só que esse povo chegou em momentos que fizeram algumas decisões, essas decisões não foram conforme o plano do Senhor para a vida do povo. Israel se divide, vira reino do norte, reino do sul. E o reino do sul, com Judá e Benjamim, Judá era onde tinha a promessa do Messias e sair de Judá. Então, aí você vê, não, o Messias vai vir, o Salvador vai vir da gente de Judá. E o que acontece? Vem a Babilônia. E destrói tudo, destrói tudo, destrói tudo. E leva o povo em cativeiro para a Babilônia, escravo. E a promessa?
Então, chegou a notícia ruim, que promessa. Vocês não creem? Vocês viram o mar aberto? Vimos, agora vocês são escravos, agora acabou. Chegou esse momento na vida de Israel. Todo mundo disperso na Babilônia, escravo. E você imagina o que eles devem ter ouvido na Babilônia. E agora? O que vocês vão fazer? Cadê o teu Deus? Não tem mais, é impossível. Vocês chegaram num momento, num país em que vocês não falam nem a língua. Vocês foram quase que a força, basicamente a força, é um país em que você vai ter que reconstruir tudo do zero e não vai ser fácil porque você está na condição de escravo nesse país. E agora? Cadê o teu Deus? Cadê a tua fé? Sua família perdeu. No que família? A sua fé, que fé? Acabou, o templo está destruído. O que você vai fazer agora? Agora eu quero ver o que vocês vão fazer. Aí aparece o profeta Isaías com uma palavra de Deus para o povo. Aí chega o dia em que o capítulo 43 entra na vida do povo e a mensagem do Senhor, eu queria ler com os irmãos. Diz assim, Isaías 43, do versículo 1 ao 13, quem quer seguir na sua Bíblia, ou na tela, Isaías 43, do versículo 1 ao 13. É longo, então eu vou beber uma água. Mas agora, assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, e o que formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi. Eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão, porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Sabá, para que você fosse meu. Visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca da sua vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Trarei a sua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entregue, e ao sul, não os impeça de sair. Tragam os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra, todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Traga o povo que é cego, ainda que tenha olhos, e que é surdo, ainda que tenha ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e mostrar-nos as predições antigas, que apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem e para que se ouça e se diga, é verdade, vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim, entendam que eu sou, e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação e a realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Amém. Agindo eu, quem o impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Essa expressão se ecoa lá na frente com Paulo em Romanos 8, que ele diz algo similar. Ele fala, se Deus é por nós, quem será por nós? Agindo Deus, quem impedirá? Então, meus irmãos, quando Deus age, não há ninguém que possa impedir. Ninguém. E essa situação que o povo estava, cansado, destruído, sem esperança, sem perspectiva de futuro, sem entender o que vai acontecer no amanhã, perdido, se sentindo sozinho. Essa palavra chega para o povo e a primeira coisa que o Senhor fala na mensagem é: não tenha medo. Primeira coisa, o Senhor fala: não tenha medo. E essa expressão não tenha medo é muito interessante. E eu uso de vez em quando não tenha medo. Só que
É como, por exemplo, meus filhos. Às vezes eles não querem dormir à noite. Eles vêm para mim e falam, eu estou com medo. Eu sei que não tem nada de errado no quarto deles. Eu sei que não tem perigo nenhum. Eu sei que não tem problema para resolver. Então eu falo, não tenha medo. Medo. Às vezes um amigo chega para mim, cara, no futuro eu quero fazer isso, enfrentar isso. Eu sei que está no futuro. Ele não tem problema hoje. Então eu falo, não tenha medo. Só vá. No passado eu já recebi perguntas de amigo, cara, eu posso ir para a América, eu tenho uma palavra do Senhor para mim ir. Está no futuro. Não tenha medo. Não tenha medo. Hoje você está bem? Então não tenha medo no futuro. Só que esse não tenha medo que o Senhor diz para o povo, ele fala para um povo no chão da Babilônia. Ele fala, não tenha medo enquanto tudo dava medo. Ele fala para o povo, não tenha medo enquanto se o povo olhar para o lado, dá medo. Ele fala, não tenha medo em que só tem motivos para temer. É totalmente ao contrário do que a gente imagina. Então, o Senhor, ele diz, não tenha medo porque não depende das circunstâncias. Você pode olhar para o lado e está tudo desbaralhado, e está tudo complicado, e está tudo difícil. O não ter medo não é que você não vai ter problemas hoje ou amanhã. Não ter medo é o seguinte, é uma ordem que eu te dou. Não tenha medo. Ele nos ensina que não depende das circunstâncias. Não importa do que a gente está passando hoje. E não tenha medo que eu vou resolver para você. Porque tem aquela questão que você pode imaginar. Deus está falando, não tenha medo porque ele vai tomar conta. Mas era assim. Não tenha medo, Israel, abre aspas, mas vocês vão ter que trabalhar, vocês vão ter que sair do exílio, vocês vão ter que sair da escravidão, vocês vão ter que atravessar isso, vocês vão ter que ralar, você vai ter muita coisa para fazer, fecha aspas. Mas não tenha medo. Então não era que, não tenha medo, meu filho, porque está tudo resolvido. Não tenha medo, meu filho, no teu quarto não tem nada. Não é isso. É não tenha medo, meu filho, e vamos junto, e vamos trabalhar junto. O medo que o Senhor queria tratar com Israel é que estava paralisando o povo. Israel, não tenha medo. Ande, não deixe que o medo te paralise, porque se o medo te paralisar, se você não querer andar por causa do medo, a matemática é simples, você continua sendo escravo. Se você não andar por causa do medo, você continua sofrendo. Portanto, não deixe que o medo te pare, não tenha medo. E o Senhor continua no recado para Israel, ele fala, a próxima coisa que ele fala era, eu o remi. Não tenha medo, eu o remi. É muito forte isso para o povo, porque na lei de Moisés, quando alguém era levado na escravidão, a pessoa mais próxima, o patriarca da família, tinha que pagar o preço se quisesse levar a pessoa de volta para a liberdade. Tinha que pagar muito caro, dizer, eu estou comprando o meu filho da escravidão com um preço muito caro e ele é meu, eu estou trazendo de volta para mim. Então o Senhor fala, eu remi, eu comprei você da escravidão, só que, de novo, qual que era a situação do povo? Livre, escravo. Não é que ele está falando para o povo, vem aqui meu filho, você está comigo, está tudo bem agora, ó, eu remi, tá? Eu te libertei. Não, era um povo escravo e o Senhor fala, eu remi. Se imagina a mente do povo dizendo, mas eu estou escravo. Como é que o Senhor me libertou se eu estou escravo? Então o Senhor ensina para Israel em que eles eram verdadeiramente livres, por mais que a Babilônia fala para eles, você não pode ir por aí. Não é assim que funciona. Você não pode andar por aí. Vocês são escravos. E o Senhor fala, na verdade, vocês são um povo livres, em condição de cativeiro temporariamente. Vocês não são escravos na Babilônia. Vocês são um povo livre porque eu remi. E vocês estão numa condição temporária de cativeiro. Não tenhas medo. Não tenha medo. E a esperança, esse recado de esperança para Israel, não começa quando Israel volta para Jerusalém. E as coisas começam a dar certo. Muito pelo contrário, as coisas começam a complicar. Só que o Senhor fala, tenha esperança, não tenha medo, eu o remi. Então a esperança para Israel começa quando está tudo dando errado. Mas quando eles entendem que eles são livres pelo sacrifício do Senhor.
pela remissão do Senhor é o que acontece nas nossas vidas. Nós somos livres pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário que nos alcançou, e não importa onde estivermos ou no lugar em que nós passamos, o fato é que nós somos livres, fomos remidos pelo sangue do Cordeiro, e por isso nós não estamos numa condição perpétua. Não há cativeiro que dure para sempre. Não há cativeiro que dure para sempre. O Senhor estabeleceu para Israel o Shemitah, que era a cada 7 anos o povo tinha que perdoar as dívidas, perdoar a escravidão, e todo mundo voltava para o lugar. É o Senhor lembrando, pessoal, não há cativeiro que dure para sempre, mas há cativeiro temporário. Só que vocês são livres, a condição de quem você é livre. E o Senhor continua falando para Israel, o próximo que ele fala é: eu chamei você pelo seu nome. O peso da expressão é muito forte para Israel, porque os impérios na época, a Babilônia, quando levava o povo em escravidão, mudava o nome do povo. Quem lembra a história de Daniel e sabe o nome dos amigos de Daniel? Mudaram o nome. Por quê? Porque eles não queriam a memória de quem eles eram verdadeiramente para continuar na Babilônia. Agora esquece de quem você era. Esquece do encontro que você teve com o seu Deus, com Jesus no passado. Foque só no problema de hoje. Esquece que Deus te salvou no passado. A escravidão, a Babilônia quer pegar a gente e falar: olha, você é o que você é hoje. O que aconteceu no passado não vai acontecer de novo. O milagre que você experimentou no passado, esquece isso. Não tem negócio de Deus, não. Agora é só o agora. É só o que importa é o amanhã. É o que a Babilônia quis fazer com o povo. E o Senhor falou: não, eu não estou te chamando pelo teu número que a Babilônia te deu, pelo nome que você se chama oficialmente hoje. Eu te chamo pelo teu nome, como um protesto da fusão entre pessoas e feridas em que a Babilônia queria constituir, que a Babilônia falava: você é a sua ferida de hoje, você é o que você passou hoje. E o Senhor fala: não, negativo, você é quem eu te chamo para ser, e hoje eu te chamo pelo teu nome, que é quem eu desenhei você para ser, não é o que a Babilônia diz que você é. Eu te chamo pelo teu nome. Então, depois de curar o medo do povo, depois de restituir a identidade do povo, depois de chamar o povo pelo nome, o Senhor fala: agora é hora de andar. Agora a gente anda. Ele fala: quando você passar pelos rios, quando você passar pelo fogo. Você imagina o povo lendo isso: peraí, quando? Então quer dizer que eu vou ter que passar pelo fogo. Peraí, Senhor, o Senhor não vai me livrar. Imagina que o povo... Vou fazer a conta aqui. Então, o Senhor não vai me livrar do fogo, não? Essa mensagem toda para falar que eu tenho que passar pelo fogo ainda? E o Senhor fala: quando você andar, e a mensagem de Deus para o povo é: não espera a água abaixar, não. Não espera o fogo diminuir, não. Agora é hora de colocar o pé no rio. Agora é hora de colocar o pé no fogo. Porque o verdadeiro milagre não é que o fogo vai desaparecer, que não haverá rios. O verdadeiro milagre é que a gente vai passar pelo rio e não se afogar. A gente vai passar pelo fogo e não se queimar. A morte não nos atingirá. O verdadeiro milagre é que nós não temos medo da morte, porque fomos salvos pelo sangue de Jesus na cruz, e nós não somos um povo que vive com medo. Esse é o verdadeiro milagre que o Senhor diz agora: haverá rios, mas haverá rios. Não tenha medo, eu te chamei, eu remi, você é livre, mas vai ter um fogo. E você vai passar pelo fogo, porque agora é hora de andar. É hora de você sair dessa mentalidade, desse momento de escravidão que você está passando. Acabou, agora é hora de andar. E como isso, Senhor? Israel pode perguntar: como isso? Como é que o Senhor vai fazer isso? Que eu não me queimar, eu andar pelas águas e me afogar? E a próxima expressão que o Senhor usa é: eu estarei com você.
O significado para Israel era revolucionário, eu estarei com você. Porque a presença do Senhor para o povo era associada ao templo. E como é que estava o templo? Destruído. A presença do Senhor era relacionada ao Santo dos Santos. Como é que estava? Destruído. A presença do Senhor associada à Arca da Aliança. E cadê a Arca da Aliança? Roubaram. Então o Senhor fala o seguinte: o povo que aprendeu que o templo tem que estar tudo certo, tem que estar tudo bonito, para o Senhor estar com eles, o Senhor fala: eu estarei com você. Mas peraí, cadê o templo? Então peraí, deixa eu ver se eu entendo. Está tudo desmoronado, está tudo destruído, está tudo desembaralhado, não tem perspectiva para o futuro, não tem como dar certo, e o Senhor estará comigo? Sim, é isso mesmo. E então o Senhor pode falar: vocês podem mudar de endereço, vocês podem mudar de país, vocês podem mudar de trabalho, vocês podem mudar de vida, eu estarei com você. A minha presença não é condicionada a como você está se sentindo hoje. A presença do Senhor não é condicionada quando eu acordo e falo que dia maravilhoso e não tem problema nenhum. Ou quando eu acordo e falo: meu Deus, esse dia vai ser muito difícil. Nesses 2 dias, a certeza em que nós temos é que a presença do Senhor estará conosco. É que, na verdade, haverá dias em que você não vai precisar atravessar um rio. E a presença do Senhor estará com você. Só que vai haver outros dias que você vai acordar e você vai falar: hoje eu vou ter que atravessar um rio. Talvez um fogo, mas eu sei que a presença do Senhor estará comigo. E mesmo que eu atravesse o fogo, eu não vou me queimar. E mesmo que eu atravesse o rio, eu não vou me afogar. O que eu preciso fazer é aguentar firme. Então o Senhor diz: por esse motivo, vocês são as minhas testemunhas. E testemunhar não é que eles iam sair pela Babilônia pregando a lei de Moisés. Israel não era um povo prosélito, então não queria converter ninguém. E o Senhor falou: vocês são minhas testemunhas hoje. E quando a gente fala de testemunha, normalmente eu viria aqui na frente e falo: eu passei por um momento muito difícil, aquela coisa toda. Mas o Senhor me libertou, eu estou aqui para dizer, testemunhar, glória a Deus, eu estou vivo. Esse é o que a gente pensa em testemunho, tudo certo. Só que o Senhor fala para Israel: vocês são minhas testemunhas hoje. Aí eu imagino, peço perdão aos irmãos, a minha mente às vezes imagina assim uma conversa entre Deus e Israel, né? Aí Israel fala: peraí, Senhor, eu estou escravo. Sou escravo. Mas está tudo dando errado. Mas não tem perspectiva nenhuma, é verdade, não tem nada. Está muito difícil, E eu sou testemunha hoje? É isso aí. Então como é que é isso, Senhor? Me explica um pouco mais. E o Senhor ensina para o povo que nesse contexto, você ser uma testemunha é você existir como prova que o Senhor ainda cura, que o Senhor ainda usa, que o Senhor é presente, que o Senhor tira medo, que o Senhor ainda move, que o Senhor ainda faz milagres. Vocês são minhas testemunhas porque vocês ainda estão de pé. Às vezes a gente não precisa esperar sair do deserto para testemunhar que passamos pelo deserto. Às vezes dentro do deserto a gente fala: eu estou vivo, eu estou de pé, eu estou no meio do deserto, mas eu estou vivo, a minha fé é inabalável. Essa é a testemunha que possamos dar. E era isso que o Senhor falava para Israel: avisa aí, tá? Que não importa o que fizerem com você, você está de pé. Avisa aí para a Babilônia que não importa o problema que vir na sua frente, você está de pé e eu estou de pé para a glória do meu Senhor Jesus, não importa as circunstâncias, porque o Senhor me chamou, o Senhor falou: não tenha medo, o Senhor me remiu, o Senhor falou que está comigo, que eu posso passar pelo fogo, eu posso passar pela água, então eu estou de pé, eu não vou cair. O meu testemunho, quando eu sair do Egito, vai ser contar tudo o que aconteceu. Quando eu sair do deserto da Babilônia, eu vou falar todos os milagres que o Senhor fez. Mas enquanto eu estou no deserto, eu vou contar que eu ainda estou de pé. E aquelas pessoas que vão te olhar e falar: Damião, cara, o cara está com uns problemas aí, mas o cara está de pé. Eu quero esse Deus aí. Eu preciso desse Deus. Eu não vejo esse cara desanimado, eu não vejo esse cara abatido. Pastor Felipe, cara, a obra da igreja, negócio um pouco complexo, mas ele está aí firme e forte, está tudo dando certo, mas tem coisa para fazer, está firme e forte, uma fé inabalável. Eu preciso dessa fé, eu preciso desse Deus. Viramos testemunhas do Senhor a todo momento pelo fato de sobrevivermos,
de estarmos de pé para dizer: é o Senhor que me sustenta. Então o Senhor prossegue dizendo: portanto, ou seja, mediante ao que eu te falei, creiam em mim e entendam que eu sou. Creiam em mim e entendam que eu sou era um chamado para o povo desaprender as falsas certezas que a Babilônia ensinou. Qual que eram as falsas certezas que a Babilônia ensinou? A Babilônia é forte demais. Você não consegue, não. Aí vem aquele cara lá que fala: não, se eu não conseguir, você também não consegue. O que você vai conseguir? Não. Isso aqui, eu gosto muito quando alguém fala para mim: isso aqui nunca foi feito na história. Ninguém nunca conseguiu fazer. Eu falo: ah, então você conheceu primeiro. Gosto demais. Então a Babilônia ensina essas coisas. Você não vai dar certo. Olha a história aí. Você não consegue. Olha as suas limitações. E o povo vai aprendendo isso como verdades. A Babilônia é poderosa demais. E o povo vai acreditando em tantas vozes que há por aí, nas notícias, nas mídias sociais, em amigos, e vai falando: você não consegue, aquele peso inteiro. E o Senhor fala: não, está na hora de você reaprender quem eu sou, porque você sabe quem eu sou. Você só desaprendeu, porque você chegou na Babilônia. E a Babilônia ensina muita coisa errada. Essas vozes aí não estão com nada. Agora você vai reaprender. Creiam em mim e saibam quem eu sou. Talvez a maior idolatria na época da Babilônia não foi a estátua de Nabucodonosor. Foi o fato que o povo aprendeu a achar que Deus não estava no controle. Depois de tanto tempo passando no rio, longo demais, o povo aprendeu: não tem jeito não, isso é assim mesmo, tem nada a ver, é assim mesmo, não vai dar em nada, não vai conseguir nada, nunca aconteceu. Olha as leis da Babilônia, como é que é, isso aí não. E o Senhor fala: esquece essas coisas, reaprendam, lembre quem eu sou, reaprendam, confiem em mim. E no final dessa mensagem o Senhor fala: agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, o Senhor resume tudo para falar: se eu sou com você, quem será contra você? Agindo Deus, quem impedirá? Então a resposta para aquelas perguntas do início que eu comecei conversando com os irmãos: e agora? Agora eu descanso a minha vida no Senhor. Não tem para onde você ir, não tem o que fazer. Mudou tudo. E agora? O que você vai fazer? O que eu vou fazer? Meu trabalho é confiar. O Senhor tem o controle de todas as coisas. A minha vida está na mão do Senhor. Eu descanso no meu Senhor. Às vezes a gente quer o controle da nossa vida. Só que a gente esquece de entender que nós não precisamos ter o controle da nossa vida. Não precisamos. Cabe a nós descansar. Cabe a nós confiar. Cabe a nós crer. Cabe a nós dizer, quando chegar a notícia ruim, momento complicado, cair de joelhos e falar: Senhor, chegou. Chegou o dia, está aí. Agora, Senhor, e agora? E agora? Agora eu descanso. Agora está nas mãos do Senhor, porque Ele falou para mim: não ter medo. Ele me remiu, Ele me buscou, Ele me livrou. O sangue de Jesus na cruz foi por mim. Ele me chamou pelo nome, Ele falou para mim que ia ter rio, então é mais um rio. Só que Ele falou também que Ele vai estar comigo atravessando esse rio, que o rio não vai me submergir. Ele falou que tinha fogo, Ele não mentiu para mim, tem fogo. Mas e aí, o fogo? Eu vou passar. Eu vou passar. E isso me fez lembrar algumas vezes na história da Bíblia Sagrada, em que eu imagino que Deus deve ter ouvido essa voz na minha imaginação. E agora acabou, não é impossível. Por exemplo, o casal, Adão e Eva, casal perfeito, no paraíso, tudo dando certo. Aí abençoado, o pessoal lá come o fruto. E agora, Deus, o teu plano aí, tá vendo? Estou cheio de pecado aí. E o Senhor fala: não tem problema. Não tem problema. Eu vou suscitar um descendente da mulher,
e esse descendente vai pisar na cabeça da serpente. Senhor, mas o povo se corrompeu, todo mundo pecou, a terra toda se corrompeu. E agora? O que você vai fazer? Não tem problema. Eu mando um dilúvio, recomeço de novo, agindo eu, quem impedirá? Senhor, mas o dilúvio não deu certo, o povo ainda se corrompeu, agora estão fazendo uma torre, querem chegar lá em cima, querem atingir os poderes de Deus. O que o Senhor vai fazer? Agora quero ver se o Senhor sai dessa. Não tem problema, não tem problema. Eu desembaralho tudo, crio outras nações e mudo os idiomas. Mas Senhor, o Senhor falou que havia um descendente da mulher, agora são várias nações, como que vai vir um descendente? Não tem problema. Eu vou trazer uma nação minha, eu vou chamar o Abraão, ele vai abençoar todas as nações da terra. Mas Senhor, esse Abraão é velho, ele não consegue ter filho. Outra coisa, não sei, aí tem aquele enviado, né, que chega, não sei se você sabia, mas a Sara é estéril. Às vezes tem aquele enviado que chega só para piorar as coisas, sabe? Te vê numa situação, fala, e aí, tá tudo bem? Aí você fala, pastor. Então, deixa eu piorar a tua vida aqui rapidinho. Deixa eu te falar uma notícia. A Sara é estéril. Aí o senhor falou, não tem problema não. Agindo eu, quem impedirá? Eu dou um filho para Sara. Abraão teve Isaac. Isaac casou com a Rebeca. E a Rebeca era estéril. Senhor, de novo, outro impossível. Agora não dá. Agora acabou mesmo. Agora vamos finalizar logo. Vamos fazer outro universo. Senhor, não, de maneira nenhuma. Agindo eu, quem impedirá? Eu vou dar um filho para Isaac. A Isaac teve Jacó. A Jacó casa com a Raquel. E a Raquel era estéril. Mais um impossível. E agora, Deus, o que você vai fazer? Não tem problema. Não tem problema. E dou um filho para Raquel também. Gino eu, quem impedirá? Aí o povo segue. Aí chega no Egito. O povo está escravizado agora. Agora acabou com tudo. O povo está escravizado no Egito. Não tem problema, eu livro o povo. Mas o coração de Faraó está endurecido. Quando a minha mão age, não tem Faraó, não tem nada, agindo eu, quem impedirá? O Senhor liberta o povo, agora o povo caminha, agora está no meio do mar, agora é impossível, porque a gente está falando de coisa fisicamente possível. O mar abrir, já viu o mar abrir na sua vida? Não tem como, acabou. O Senhor fala, não tem problema, eu vou contra as leis da física. Eu vou abrir o mar, vamos lá, o que é abrir o mar? Eu vou abrir o mar. Aí o Senhor abre o mar, o povo passa em pés enxutos, porque agindo Deus, quem impedirá? E o povo segue o rumo da nação de Israel até que chega o Senhor Jesus. Ah, Senhor, esse é o descendente da mulher lá do proto-evangelho de Gênesis 3,16. Isso, ele chegou. Maravilha. Ó, Senhor, foi preso, hein? Aí começa as notícias. Foi preso, hein? Não tem problema não. Senhor, está crucificado, hein? Crucificado. Eu falei para ele não sair, não sair de Belém. Deu mole, né? Crucificado. Não tem problema não. Senhor, morreu. Isso tudo para morrer aqui. Isso tudo, esse esforço todo da sua vida de tantos anos e milagres, chega e morreu. O Senhor deixou ele morrer. Que coisa. Você não era cristão? Morreu. Não tem problema. Eu ressuscito da morte. Porque agindo eu, quem impedirá? E através do sacrifício de Jesus na cruz, a ressurreição de Jesus na cruz, esse milagre, esse poder do Senhor nos atinge hoje. E podemos dizer, agindo Deus, quem impedirá? E eu peço, irmãos, que o Senhor fale conosco nessa manhã, que a gente não precisa de tudo nas nossas mãos. A gente não precisa do controle. O controle está na mão dele. Eu peço que a gente ouça a voz do Senhor dizendo, está tudo bem. Não, mas agora não está. Não, está tudo bem. Sabe por quê? Porque quando a mão de Deus agir, Ele conserta tudo. E agindo Ele, não há ninguém que possa impedir. E eu queria dizer para os irmãos que no momento certo a mão de Deus age. A boa mão do Senhor age. Eu digo isso porque eu passei por vários momentos, como os irmãos passaram. No momento do exílio, no momento da Babilônia, é difícil ver. Mas quando a mão de Deus age, nada pode impedi-lo.
Graça e paz, família, eu sou o pastor Felipe Almeida, estou passando por aqui para te deixar aquele abraço. Queria te agradecer por você ter assistido esse vídeo, espero que essa palavra tenha tocado o teu coração e venha transformar a sua vida. Olha, você não pode esquecer, se inscreve no canal, curte esse vídeo, manda ele para alguém, porque vai abençoar a vida de alguém, eu tenho certeza. E mais, por aqui em algum lugar na tela está aparecendo um vídeo, clica nele, assiste, entra no canal, olha as outras pregações, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe, fica na paz, um abraço.